Tu já olhou para o gráfico, viu um padrão aparentemente perfeito, acreditou que a análise estava certa e mesmo assim tu perdeu dinheiro? Aconteceu isso já com você? Fala pra mim. Quem nunca, né? Topo duplo, rompimento, média móvel, candle bonito, RSI esticado, um MACD cruzando, né? Tudo ali fazia sentido, só que aí o mercado vai pro outro lado. Isso acontece, cara, porque a maioria dos operadores comete um erro básico, vai confundir consequência com causalidade. Olha aí, ó. Anota isso, consequência versus causalidade. O gráfico, movimentação que aparece ali na tela, não é a causa do movimento. O gráfico é um registro visual do que já aconteceu. Por exemplo, uma linha na tela não está caindo porque rompeu um suporte. A linha está caindo porque existe uma força por trás desse preço. Entendeu? Dependendo da classe de ativo, inclusive, tem mais forças ou menos forças. Mas, basicamente, a gente precisa considerar quem? Juros, inflação, fluxo estrangeiro, Banco Central, Fed, curva de juros, risco fiscal, commodity, as expectativas. O que está no candle é só consequência. A causa está antes dele. Tá lá para trás, ó. Quando vocês veem na tela aqui, deixa eu botar na tela aqui, ó. Quando vocês veem a tela aqui, ó, vê o gráfico, a consequência disso aqui, ó, tá lá atrás, velho. Tá lá no fundo, ó. Não é, dá um zoom aqui, ó. Saiu da tela. Tá lá para trás. Não tá aqui, cara. Entendeu? O erro fatal que todo operador de varejo comete é querer ficar olhando isso daqui, é acreditar que o mercado é um jogo de quem lê o gráfico melhor, de quem tem o melhor setup, de quem tem a melhor configuração de média móvel, a melhor configuração de combinações de linhas na tela. Hã? Cara, não, velho. Não, não é assim que o mercado funciona. Infelizmente não é. Eu queria que fosse mais fácil. Né? Eu também gosto de coisas mais simples, né? Não é assim que funciona, cara. Senão qualquer um faria. O preço não cai porque formou um padrão aqui, né? Sei lá, uma grávida aqui. Não, velho. Não, não é por causa disso. Ele se move porque o mercado está precificando informação. Quando o Banco Central muda o tom deles do comunicado, por exemplo, o mercado vai reprecificar. Quando o IPCA ou quando o CPI muda, quando o mercado, isso aqui surpreende o mercado, positivamente ou negativamente, o mercado reprecifica. Quando o CPI americano vem acima do esperado, o mercado vai reprecificar inteiro. Né? Quando o fluxo estrangeiro sai do país, o mercado vai reprecificar. O gráfico só mostra o efeito final dessa cadeia. Você ficar operando só olhando o gráfico, você vai ficar olhando para o passado tentando adivinhar o futuro. E isso é simplesmente operar atrasado. Bota isso na cabeça de vocês. O gráfico mostra o passado. Ai, Aires, mas eu vou analisar o passado e o mercado gera padrões e o mercado respeita padrões. Vamos lá. O que é um padrão? Para um padrão acontecer, ele tem que ser repetidas vezes, várias, né? Tem que ser várias vezes, repetidas exatamente do mesmo jeito. O que é do mesmo jeito? É a mesma movimentação, com o mesmo nível de preço, com o mesmo participante comprando, o mesmo participante vendendo, a mesma quantidade de lote, igualzinho nos mesmos níveis de preço, na mesma velocidade, no mesmo timing. Isso é um padrão. Qual é a chance disso acontecer dentro do mercado financeiro? Fala para mim, qual que é a chance disso acontecer? Então vamos lá, vai. Vamos elevar o nível dessa conversa? Vamos sair da conversa nível segunda série e subir pelo menos para a sexta série aqui, né? Do segundo ano para o sexto ano? Vamos. Uma média móvel de 9, por exemplo, dentro de um gráfico de 5 minutos, tu tá olhando para os últimos pelo menos 45 minutos. Ou seja, quando aquilo ali, aquela média que você tá vendo, média de 9 num gráfico de 5, é os últimos, a média dos últimos 45 minutos. Aonde que o mercado andou e qual que é o meio do caminho. Não precisa ser um gênio da matemática para saber aonde vai ficar uma média móvel de 5 num gráfico de 5 minutos aqui, num gráfico de 1 minuto, média móvel de 9, é só contar 9 candles aqui para trás e ver a metade do caminho. Não precisa ser um gênio da matemática para fazer isso.
Né? Por quê? Porque o mercado já andou. Se o cenário mudou agora, esses indicadores vão carregar a informação velha. É como dirigir um carro olhando para o retrovisor. No trânsito, ninguém faz isso porque é perigoso. Agora, no mercado, todo mundo faz isso todos os dias. Não dá para entender, velho. O problema não é usar o gráfico. Tem um gráfico na minha tela também. O problema é achar que o gráfico explica o mercado. Não explica. Bota isso na cabeça de vocês, cara. Isso daqui é bonito, é? Não explica. Ele só registra. Ele registra o movimento. Agora, o que move, por exemplo, o dólar de verdade? Quando a gente fala de dólar, principalmente o dólar futuro, precisa entender que você não está só operando um preço que está na tela, você está operando uma estrutura. O dólar futuro é um derivativo. Derivativo. Nossa, se ele é um derivativo, ele deriva. Temos um Sherlock Holmes aqui. Ele deriva de quem? O que é o futuro? Né? O que é o dólar futuro? Vou desenhar aqui para ficar fácil de entender. O que é o dólar futuro? O dólar futuro é o dólar comercial mais a diferença de juros do Brasil e Estados Unidos, mais a expectativa do preço do dólar futuro naquele vencimento. Dentro disso daqui, desse diferencial de juros, eu tenho o quê? Eu tenho inflação esperada, eu tenho risco fiscal, eu tenho fluxo estrangeiro, eu tenho política monetária, eu tenho expectativa de mercado. Por isso que operar dólar futuro olhando para candle, cara, é tecnicamente insuficiente. Tanto o índice futuro quanto o dólar futuro, tá? O índice futuro entra na mesma jogada aqui, só que são outros fatores que impactam dentro dele, tá bom? Mas é a mesma filosofia. O preço do contrato futuro é formado por uma conta, não por um desenho na tela, é precificação. Então vamos lá. Uma forma simples da gente entender o câmbio real é ajustar o câmbio nominal pelo poder de compra relativo entre os países. Quem definiu isso pra gente? Foi o Aires, vozes da cabeça dele? Não, foi o Gustav Kessel, economista sueco. O que ele definiu aqui? Que o câmbio real, o poder de paridade de compra, é o câmbio nominal multiplicado pela inflação internacional dividido pela inflação doméstica. Aqui ó, é o IPCA e aqui é o CPI. Então, vamos pegar um exemplo aqui, ó, o câmbio nominal a 5, o CPI dos Estados Unidos a 100 vezes 100 dividido por 110. Essa conta fica como? 5 vezes 0,909, isso daqui dá 4,54. Isso significa que o câmbio nominal pode estar em 5, né? Pode estar em 5, mas ajustado pelo diferencial de inflação, o câmbio real pode apontar uma outra leitura pelo poder da paridade de compra. Essa é uma das razões pelas quais ficar olhando preço nominal vai enganar vocês. A moeda não é só preço. Moeda é poder de compra. O quanto que vale a minha moeda em relação a quanto vale a sua moeda. E aí a gente vai para uma segunda camada, que são os juros reais. Cara, simplificando isso aqui, juros reais é juros nominal menos a inflação. Se eu tenho uma Selic de 14,5 e uma inflação esperada de 5%, significa o quê? Que o meu juros real é de 9,5%. Por quê? Porque o investidor estrangeiro não vai ficar olhando para os juros nominal. Ele não vai ficar olhando juros nominal. Ele quer saber o juros real. Ele quer saber o retorno real ajustado pela inflação. Se o Brasil está pagando um juros alto, vai atrair investidor. Agora, se os juros cai, o Brasil perde atratividade. Agora, não só os juros caem, mas se a inflação sobe, ele perde atratividade. Quando o capital sai fora, ele vai ter que comprar dólar para sair fora. Então, vai pressionar o câmbio para cima. Fora que, além disso, vai ter menos dólar disponível e a gente entra lá naquele primeiro conceito, oferta e demanda. Pouco limão disponível no mercado, o limão fica mais caro, né? Tá difícil pensar em dólar? Pense em limão, certo? Então, quando a gente vê o dólar subindo, nem sempre é força compradora no gráfico. Galera, o tape reading, o dólar está subindo porque tem compra ali acontecendo no dólar. Aquele fluxo do tape reading pontual, um fluxo pontual, não é o fluxo do dinheiro. Inclusive, aquilo que vocês estão vendo também é consequência de uma análise. O fluxo mostra como aconteceu, mas é como aconteceu. Significa que vai continuar acontecendo? Não.
Entendeu? É como aconteceu. Ele mostra, ele explica o desenho do gráfico. Né? Vê quem foi o player, qual foi a quantidade de lote, mas do mesmo jeito, cara, é desse ponto para trás, não desse ponto para frente. O dinheiro tá lá na frente, lembra que eu sempre falei isso para vocês. Né? O fluxo não vai aparecer no primeiro candle. Né? Ele aparece primeiro na reprecificação macro. Certo? Só que o dólar, obviamente, vai carregar o diferencial de juros entre o Brasil e os Estados Unidos. É simples de fazer isso aqui, ó. Futuro é o quê? É o comercial multiplicado pela constante Euler elevado ao diferencial do logaritmo depreniano da taxa do Brasil menos diferencial do logaritmo depreniano da taxa dos Estados Unidos multiplicado pelos dias úteis sobre 252. Tá? Essa fórmula aqui está lá dentro do John Hull, tá? Vamos fazer um exemplo aqui separado por parte. Vamos supor aqui, ó, dólar comercial a 5, taxa do Brasil a 14,5 e a taxa dos Estados Unidos a 4% ao ano, tá? Para 30 dias. Então, primeiro, vamos calcular esse diferencial aqui, o diferencial entre os dois países. 1 mais 0,145 dividido por 1 mais 0,04. É isso. Isso daqui vai dar 1,145 dividido por 1,04, que é igual a 1,1100. Isso aí, quase 1,1, tá? 1,00 alguns quebrados aí. Se eu pegar isso daqui agora, eu vou precisar pegar esse diferencial aqui e elevar ele pelos dias úteis, então fica 1,10 elevado a 30 dividido por 252, porque eu preciso tirar a exponencialidade dos juros. Isso daqui, 30 dividido por 252 dá 0,11 elevado a 1,0115. É isso aí. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar esse valor e vai multiplicar pelo dólar. Por 5. Isso aqui vai dar 5,0575. Pronto. 5,06, vai. 5,06 aproximado. Entendeu? Isso significa o quê? Que mesmo com o dólar comercial em 5, o contrato futuro vai negociar perto do 5,06. Só pelo efeito do diferencial de juros. Isso é matemática, não é aleatório, não são vozes da minha cabeça. É o custo de carregamento, é o quanto custa a gente carregar o dólar para 30 dias. Faz essa conta no Excel e vai brincando com os números. Coloca lá, se fosse, sei lá, 60 dias, se fosse 5 dias, o quanto que o efeito do prazo impacta ali no valor final da conta. Entendeu? Faz isso no Excel, faz esse exercício, faz esse estudo antes de ficar falando besteira aí de como que o mercado se precifica. Hã? Se o IPCA, por exemplo, ó, considerando o IPCA, se o IPCA vem acima do esperado, o mercado vai entender que a inflação brasileira está mais pressionada. Cara, são várias leituras ao mesmo tempo disso daqui. A gente vai ter uma inflação maior. Beleza, o risco dos juros alto por mais tempo, porque o Banco Central vai ter que controlar isso, né, vai mudar toda a curvatura de juros. Tá vendo esse furacão aqui? Vai mudar a curvatura dele. Hã? Vai alterar os juros real. Vai ter um ajuste do fluxo estrangeiro. Cara, vai reprecificar o dólar futuro. O dólar futuro é só consequência, velho. É a última ponta. Inclusive, minha análise, cara, nunca é dentro do que está acontecendo do dólar futuro. O dólar futuro é só consequência. E quando isso acontece, cara, a primeira reação é violenta, violentíssima. Então vamos lá. Ó, eu preciso considerar que, e aí é que a gente tem que fazer uma diferença, tá? Eu sempre brinco que na aula 1 mais 1 é 2. Chega em casa na lição de casa, João tinha 3 maçãs, comeu 2, quanto sobrou? Na hora da prova é Maria tinha 3 irmãs. Calcule a massa do Sol, né? Porque é tudo junto ali, velho. Entendeu? Então, ó, vamos considerar. O dólar, sei lá, o IPCA veio alto, então eu vou comprar dólar. Ou o IPCA alto, eu vou vender dólar. Não é só isso. O que que essa mudança do IPCA muda na curva? O que que o mercado já tinha reprecificado? O que que o mercado estava esperando? O que que isso vai mudar na taxa de juros real?
O que vai mudar na expectativa do Banco Central? O que vai mudar no fluxo? O que já estava precificado? O mercado já sabia disso? Se o dado já estava no preço, a reação não vai ser tão grande. Na hora que sair o dado, é só ajuste de posição. Agora, se esse dado surpreende, a reação pode ser forte. E aí não tem aquela de, se é um para um lado, então quer dizer que é o dólar para cima. Não, velho, depende das posições aí, ou do quanto que isso estava fora das expectativas. Entendeu? Porque vai mexer na curva e, consequentemente, o dólar futuro vai ter que ajustar. O gráfico é só consequência, velho. A mesma lógica para o IPCA é a mesma lógica para o CPI. Se o CPI americano vem acima do esperado, por exemplo, o mercado vai interpretar que o Fed vai ter que manter esses juros mais altos por mais tempo. Isso vai fortalecer o dólar globalmente. Por quê? Porque é a moeda deles dividido pela minha. Entendeu? É o nominal multiplicado pela inflação internacional dividido pela inflação doméstica. Então, se o meu multiplicador é maior, meu produto, obviamente, é maior. Né? E aí a gente vai ver esse impacto aonde? Dentro do DXY, dentro das treasuries, dentro das moedas emergentes. Olha aqui. Dentro do USD-BRL, que consequentemente vai impactar aqui o dólar futuro, que é um derivativo do USD-BRL, vai impactar as bolsas, as commodities, vai impactar o setor de energia, o setor de metal, tudo. Só que, de novo, a pergunta não é só se o dado veio para cima ou para baixo. A questão é, o que o mercado estava esperando? O quanto disso já estava precificado no mercado? Como que a curva americana reagiu, por exemplo, a um dado? O dólar global está fortalecido ou está enfraquecido com isso? Os emergentes, né, os países exóticos, estão reagindo junto ou tem um risco local embutido? Entenderam a diferença? Entenderam a diferença? Tu pode acertar um desenho dentro do gráfico, desenhei, nossa, tenho aqui um M. Tá, todo mundo tá vendo que tem um M aqui, né? Então, pode ter um M aqui, pode ter um, sei lá, sei lá, um pivôzinho, montando um pivô de baixo aqui, dependendo do time frame que vocês estão olhando. E você pode errar o trade mesmo acertando o desenho. Por quê? Porque o desenho pode estar certo dentro de um contexto errado. Porque o que interessa aqui, o que fez essa movimentação? A diferença de juros entre o Brasil e Estados Unidos. Tá difícil ver aqui? Vamos fazer o seguinte? Vamos ver assim então. Vamos colocar um outro gráfico aqui. Vamos colocar aqui, ó. Um índice sintético das treasuries americanas. Vamos ver aqui, ó. Olha o diferencial de juros. Aqui acontecendo bem aqui, ó. Bem nesse finalzinho. Tá vendo que lá os juros, lá tá caindo, os juros aqui tá subindo. Entendeu? Aqui, ó. Tá aumentando o diferencial de juros. Agora, nesse finalzinho, nesse pedacinho, isso fez o quê? O dólar segurar aqui embaixo nessa região. Entenderam? É isso aqui que precifica o dólar. Um suporte pode romper não porque perdeu uma região, ou segurar não porque segurou nessa região, mas porque tá mexendo no diferencial de juros. Cadê? Peraí. Aqui, ó. Vamos colocar aqui de novo, HT. Aqui, ó, HT. Yield. Vamos colocar aqui, ó. Entenderam? A diferença aqui, ó. O diferencial de juros acontecendo na tela. Aqui, ó. Pra vocês verem. Aumentando o diferencial de juros. Segurou aqui embaixo o dólar. Simples assim. Uma resistência pode falhar. Não porque faltou força, mas porque o mercado já tinha precificado, cara. Entendeu? Isso aqui é consequência. Olha lá. Entenderam? Ali na tela agora. Aqui, aumentando o diferencial aqui, ó. Segurou o dólar aqui embaixo. Entendeu? Não tem rompimento para baixo nesse cenário.
Entendeu? É assim, inclusive, que a gente vê um falso rompimento. Por isso que análise gráfica sem um contexto macro vai virar uma leitura atrasada, velho. Você pode até tentar organizar o preço, sim, só que não explica a força que move o preço. E aí, velho, tu pode ser uma pessoa que aceita o que te falam e te entregam e tá tudo bem, e tu nunca vai ser um profissional de verdade, infelizmente essa é a realidade, e tu simplesmente vai, né, e executa as coisas de uma forma dentro de uma superfície, sem se aprofundar o porquê das coisas. Tem gente que tem necessidade de não querer saber o porquê das coisas. E tá tudo bem, perdi dinheiro, por quê? Você pode aí inventar um monte de desculpa, né? A culpa é sua, você coloca em quem você quiser, ou tu pode entender o que está acontecendo nas movimentações e explicar os movimentos. E aí, tu quer ser profissional de mercado? Entendeu? Cara, uma instituição não vai ficar esperando desenho bonito no gráfico. Só que tudo é projetado, velho. É projetado dentro de uma inflação esperada, uma inflação implícita. O que é uma inflação implícita? É o quanto de inflação a gente tem no mercado hoje. Não é só quando o dado é atualizado. O quanto de inflação esperada hoje, agora, nesse momento eu tenho no mercado. Como está a curva de juros? O que isso está impactando na curva de juros? Como está o diferencial entre Brasil e Estados Unidos? Como está o risco fiscal? Como está o balanço de pagamento? Né? Quais são os comunicados do Banco Central? Comunicado do Fed, as commodities, liquidez global, para depois ajustar a posição. Quando o gráfico mostra o movimento, significa o quê? Que essa decisão já foi tomada antes. E é por isso que eu sempre falo, o dinheiro tá desse ponto aqui para frente. O dinheiro está na história que não foi escrita ainda. Não tem dinheiro no passado. O mercado fez um M. Você ganhou dinheiro com isso? Não, porque não tinha um M formado na tela. Então quer dizer que eu vou perdendo aqui esse ponto, eu vou vender. Aí o mercado vem aqui embaixo, volta, só que só me estopa e depois tu vai lá e o mercado vai na tua direção. Quantas vezes isso aconteceu com você, cara? Entendeu? Para de ficar dando ouvido pra guru de YouTube, pra vendedor de curso. O dinheiro tá na história que não foi escrita. O mercado financeiro é sobre projeções futuras. Aires, mas cada um tem uma verdade. Não! Não existe isso. Isso é desculpa. É desculpa para cara ficar não querer arrumar uma confusão, uma indisposição com uma outra pessoa que está falando besteira. Amigo, você está falando besteira. E tá tudo bem, não é pessoal, mas você está falando uma besteira. Você é meu amigo, eu te amo, mas você está falando uma besteira. Isso não existe. Entendeu? O mercado só vai pagar quem entende o que está sendo precificado, quem entende como é que o preço se movimenta. Não só quem reconhece um desenho depois. O que já aconteceu, já era, já foi. Então, antes de tradear o mercado, se sentou na frente da tela para poder operar, responde essas perguntas. Como é que está o spot? Está subindo ou está caindo? O futuro está com prêmio ou está com desconto? Agora está com prêmio. O diferencial de juros entre Brasil e Estados Unidos está aumentando ou está diminuindo? Olha aqui agora, nesse momento. Está aumentando. Olha o quanto o nosso juros aqui acabou de puxar para cima. Foi aquilo que eu falei, não tem rompimento aqui. Aqui, ó. Bum. Entendeu? Entendeu? Curva brasileira tá abrindo ou tá fechando? Olha aqui, ó. Tá rolando um bear steep na curva agora. Tipo de movimentação aqui dentro da curva de juros chama bear steepening. Bear steepening, tá? Curva americana, tá abrindo ou tá fechando? Entendeu? O que isso vai mudar dentro da expectativa das políticas monetárias do Banco Central? O que isso muda dentro das expectativas das políticas monetárias ali no Fed? O que vai acontecer com o fluxo estrangeiro nesse cenário? Como que está o risco fiscal? Isso aqui é melhor ou pior o risco fiscal? Esse movimento já estava precificado antes? Entendeu? Sem isso, tu não está operando, cara. Você só está vendo variação visual. Só que, cara, vocês não vão conseguir evoluir fazendo isso. É só vocês olharem o relatório de performance de vocês. Simples assim. Simples assim. Entendeu? Galera, o gráfico não precisa ser descartado. Só que ele tem que estar no lugar certo. Não é para jogar fora. Entendeu? Eu mesmo tenho o gráfico na minha tela, mas para que ele está ali? Eu vou usar ele como motivo para eu entrar num trade? Não.
Cara, eu tô vendo o preço, tô visualizando o preço, né? Eu tô identificando ali algumas regiões, né? Eu tô vendo aonde o mercado segurou ali mais ou menos, né, dentro de uma frequência, inclusive, de mercado. Né, a gente mede reação, dá até para poder ajustar o time de entrada, dá sim, dá para controlar a execução, dá, entendeu? Só que ele não deve ser a origem da tese de vocês. A tese vem da onde? De tudo isso que eu falei, vem de cenário. Cenário, causa, precificação, reação do mercado e depois execução. Só que o operador de varejo quer fazer o contrário. Tá sempre no contrário. É o quê? É gráfico? É padrão? É entrada, torcida? Stop? Quebra a conta? Bota mais margem na corretora? É esse o problema, velho. Entendeu? O mercado não se move porque com candle tá andando, porque tá fazendo padrão. Isso aqui é só um registro do que já está precificado. No dólar futuro é consequência de. Bota isso na cabeça de vocês. Dólar comercial, diferencial de juros, inflação, curva, fluxo, risco, tempo, expectativa. Se eu pegar um dólar comercial a 5, com a taxa base hoje de 14,5, com a americana de 4, para 30 dias, o preço do futuro teórico fica perto do 5,6. Esse prêmio não é um chute, é o prêmio da curva. É o custo do dinheiro no tempo, para 30 dias. Tá? E aí depois a gente começa a trazer esses dados para o que está acontecendo hoje. Por exemplo, qual que é a inflação esperada hoje? Entendeu? Por isso que a gente tem essas movimentações aí no intraday. Se você não entende isso, cara, tu vai olhar pro gráfico e vai achar que, sei lá, o mercado tá fazendo qualquer coisa. Entendeu? Ah, está segurando ali. Entendeu? Ah, é porque estão forçando o stop dos compradores, mano, pra depois o mercado puxar para cima. Isso não existe, velho. Essa é a teoria da conspiração, cara. O mercado não tá fazendo qualquer coisa, ele tá recalculando o tempo todo. Entendeu? Cara, se tu quer parar de perder dinheiro no mercado, operando consequência, tu precisa começar a estudar a causa agora. Entendeu? O gráfico não é um oráculo. Começa a acompanhar. Vou anotar aqui na tela para dar tempo de não ter que voltar o vídeo e vocês anotarem aí no caderninho de vocês. IPCA, CPI, Selic, Fed, fluxo cambial, risco fiscal, commodity, o calendário econômico e o diferencial de juros. O diferencial de juros é fácil vocês verem aqui, ó. HTX, que é o índice sintético das treasuries, das yields, e aqui o índice sintético dos DIs, tá bom? Fechou? Bota a cabeça de vocês. É isso aqui que vai mostrar para onde o mercado está indo, entendeu? O gráfico está mostrando para onde foi, não interessa onde foi, eu quero saber para onde ele está indo, beleza? A vantagem está em entender o que o mercado ainda vai precificar. Não porque que a linha está caindo, porque ela está caindo. Né? O porquê que está fazendo isso, para onde que ele está indo, entendeu? Hã? Entender a causa. Primeiro entende a causa, depois vocês executam. Beijo.